A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando o culto online da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da nossa igreja. Queremos orar neste momento, consagrando ao Senhor este tempo que passaremos aqui juntos, e o desejo do nosso coração é que todos vocês sejam edificados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Obrigado por este dia que o Senhor preparou para nós, que o Senhor reservou. E este dia é o dia do Senhor, o domingo que pertence ao Senhor. Nós consagramos este momento que passaremos aqui, ó Deus, sendo alimentados pela Tua palavra, expressando o nosso louvor e a nossa adoração também através das músicas, onde leremos a Tua palavra e nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Tenha liberdade, Pai, de trabalhar em nós. Alimenta-nos, nós somos carentes, nós temos fome e sede do Senhor. E nós queremos, ó Deus, ser abastecidos pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada lar aqui representado nesta hora. Ó Deus, que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor. Ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo privilégio que temos de utilizar estes dispositivos, esta tecnologia, para continuarmos sendo igreja do Senhor, ó Deus. Alimentando, ó Deus, lendo a Tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos, ainda que à distância. Mas, ó Deus, nós Te louvamos, porque nós não estamos em silêncio, nós não somos privados, ó Deus, de Te adorar, de declarar honra e glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio e nos abençoe neste momento. Nós oramos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor
canção, vamos ler a palavra de Deus. Olá, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Colossenses 3, versículos 8 a 17. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Queremos parabenizar os formandos deste ano de 2020. Parabéns ao Felipe, da nossa igreja, um jovem que se formou em medicina. Parabenizamos também o Stanley, que se formou em engenharia civil, a Ione e a Rafaela, que se formaram em direito. Que Deus possa usá-los para abençoar a nossa sociedade com esses recursos, com esse conhecimento e talentos que vocês têm a partir de agora nas mãos. Que vocês possam fazer bom proveito e serem bastante úteis e servos para a sociedade de modo geral. Parabéns! Estamos em campanha de missões mundiais. Você pode entregar a sua oferta também na conta bancária da nossa igreja. As informações estão aparecendo aqui na sua tela para você fazer as suas anotações e também a transferência para a campanha. Que Deus possa te abençoar e abençoar também os nossos missionários que estão no campo neste momento. E a obra do Senhor não para aqui em nossa igreja também. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues via transferência bancária ou através do seu dispositivo, onde você faz a sua entrega online. As informações estão aparecendo mais uma vez aqui na sua tela para você fazer as suas anotações e não ter nenhuma dúvida e realizar a sua entrega. Que Deus possa fazer prosperar a sua casa, tanto em bens materiais quanto no alimento espiritual. Compartilhar com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim: olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse: no PEP, o meu filho aprendeu a orar. Logo depois, ele chegava em casa e a hora que a gente ia comer, ele dizia pra gente: ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele, e ele falava: obrigado, Papai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai: pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado: e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus, e ele outra vez aprendeu a orar. Aí eu falei: que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem, mas isso não foi tudo não. Eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa e os meus chefes me chamaram junto com a minha família para uma reunião. Fomos para um restaurante e estava a minha família, 2 filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias, eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida.
todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira e ele falou: epa, ninguém come, a gente tem que orar e agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei: perdi meu emprego. E o meu filho disse: todo mundo fecha o olho e vamos orar. Eu fiquei arrasada e falei: acabou minha vida agora, acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse: você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz. Fui para a igreja e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus, porque o meu filho aprendeu a orar e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa levar o PEP para muitos países e alcançar primeiro as crianças para Jesus e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvida de variação. E nós cremos de todo o nosso coração que sempre que clamamos, Tu nos ouves, Senhor. Obrigada pela disposição do Teu coração de nos ouvir. Um Deus tão santo, tão glorioso. Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelas famílias nesta hora. Pai, vai de encontro a cada coração da família, Pai, onde nós, da nossa família em particular também, da família da Piba, Senhor, vai no coração, onde tem tesourado coisas que só o Senhor pode prescrutar, e o Senhor fale ao nosso coração nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Tu nos deste uma nova roupagem, Tu nos deste um Espírito Santo para morar dentro de nós. O Teu Espírito clama: Abba, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos a família da Piba e, por extensão, as nossas famílias em particular. Para a glória do Teu nome, Te pedimos também em nome de Jesus, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas por Ti. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que quando o Teu povo, Pai, clamava a Ti, Tu vinhas ao encontro do Teu povo, porque Tu fizeste um juramento até de 1000 gerações a Abraão, Senhor. E esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Nós Te pedimos graça no nosso Brasil, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por extensão, Pai, em nome de Jesus, o Congresso, Pai, em nome de Jesus, o Planalto da Alvorada, em nome de Jesus Cristo. E porque sempre Tu nos ouve, nós Te rendemos graça, Senhor. Nós Te rendemos louvores, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque neste momento, no reino espiritual, quando nós falamos: Senhor, o mover do lugar das coisas, para a glória do Teu nome, Senhor, para a honra do Teu nome, abençoe os jovens da nossa igreja. Pai, em particular que cada um venha ver a visão de reino, Pai, porque este mundo vai passar, mas a Tua palavra não passará. Pai, olha para os olhos com Teu olhar de amor, de graça. Como Jesus foi um adolescente, Senhor, Ele chegou a idade, Pai, também jovem até chegar homem, se fez homem por amor de nós. Louvado seja Deus. Guarda os jovens, Pai, debaixo da Tua graça, do Teu sangue precioso, Senhor. Mostra, Senhor, o Teu caminho, que ele é real. Ele é, Pai, futurístico, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque Tu sempre nos ouves. Tu nos ouve. Nós cremos, Pai, que quando a igreja ora, o Pai se levanta, Pai, do trono, onde a destra Jesus Cristo está à sua direita, para nos ouvir, Senhor. Tu estás sempre para nos ouvir. Nós já Te agradecemos a vitória desta tarde, Pai. Amanhã é um novo dia, domingo, os cultos, Pai, online. Nós estaremos atentos a cada palavra, porque ela é refrigério para nós. Ela renova, Senhor, o nosso espírito, Pai. Abençoa os nossos pastores, dando graça às suas famílias. Pai, em nome de eles estão na frente do combate, Pai, cobrindo, Pai, a Tua igreja.
o anjo da tua igreja, teus 2 anjos, Pai, e os teus filhos, suas esposas, Pai, no nome de Jesus Cristo. É para a tua glória, é para a tua honra e para o teu louvor. Amém. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Vamos meditar na palavra de Deus nesta hora. Que bom estarmos juntos aqui para pensarmos um pouco sobre as coisas do reino, as orientações, as instruções que Deus tem para nos dar neste tempo em que estamos vivendo. Eu quero trazer uma palavra de fé, de esperança ao coração da igreja por estes dias, tá? Quanto mais os dias se passam, maior deve ser a nossa dependência no Senhor. Ele é a nossa rocha, a nossa cura, Ele é o nosso Jeová Jirê. Louvado seja Deus por isso. É tempo de mantermos a serenidade, a perseverança, a paciência e a fé. Sejamos todos cautelosos também em escolhermos as fontes para bebermos das informações de tudo que está acontecendo, seja na internet, seja na TV. Muita prudência, porque vivemos um tempo de fake news, infelizmente, pessoas que propagam mentiras, e nós devemos então buscar sempre a verdade e também buscar esta verdade, a verdade da palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus
que está em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 9. E o tema desta mensagem é: onde está o teu irmão? Baseado em Gênesis capítulo 4, no versículo 9, que diz assim: Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Nós vamos pensar sobre este texto, mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e obrigado por este momento que temos de meditar e de refletir, de aprender as Tuas instruções aplicadas à nossa vida para este dia. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo e que sejamos todos edificados pelo poder da Tua palavra, mediante o Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este texto, como sabemos, é um texto, um contexto sobre os filhos de Adão e Eva, logo no comecinho do livro de Gênesis, mas nós temos aqui, infelizmente, uma crise familiar, uma crise entre dois irmãos, Caim e Abel, e esta crise se deu por causa de um coração mau, por causa da inveja, que Caim sentia ou sentiu pelo seu irmão Abel. Mas eu quero destacar aqui nesta crise que gerou então o primeiro assassinato da humanidade, Você vê que logo depois do pecado, o assassinato, logo depois da queda, o assassinato. Então o coração do homem ficou contaminado e por causa disso gerou o assassinato. Destaco aqui neste contexto a pergunta que Deus faz a Caim: aonde está o teu irmão? Em um tempo de crise, seja familiar, seja uma crise qualquer, inclusive talvez uma crise como essa que nós estamos vivendo, a pergunta é: onde está o teu irmão? Eu quero destacar e trabalhar essa mensagem a partir desta pergunta. Contextualizando rapidamente, Caim e Abel, irmãos, Um era lavrador, outro pastor de ovelhas. Eles foram certa vez entregar uma oferta a Deus. Abel entregou das gorduras, possivelmente aqui um sacrifício, enquanto Caim entregou os frutos da terra. E a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício, a oferta de Abel. Por causa disso, o semblante de Caim caiu e então Deus sonda Caim e pergunta: aonde está? Por que o teu semblante caiu? E depois deste episódio, ele mata o seu irmão Abel por causa de inveja, por causa de um coração maligno. E então Deus pergunta, na ausência de Abel, pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Dentro deste contexto, eu quero tirar as lições, diante desta crise familiar. Eu quero apresentar 3 verdades sobre Deus, sobre os nossos relacionamentos em tempo de crise, tá? Nós podemos aprender com este texto pelo menos 3 verdades. E a primeira verdade que eu destaco é que nada está oculto aos olhos do Senhor. Enquanto Deus governava o mundo, governava a sua criação, executava os seus planos soberanos, ele voltou os seus olhos para Caim e perguntou: aonde está o teu irmão? Diante desta pandemia, desta crise, infelizmente, não somente uma crise de enfermidades, uma crise na saúde, mas que se estende aí para uma crise econômica, uma crise no mercado, uma crise
também política, diante de toda esta crise, Deus se vira para nós nesta hora e pergunta: aonde está o teu irmão? Quando eu pergunto aqui, aonde está o teu irmão? Vamos supor, se Deus perguntasse para você, onde está o teu irmão? Que irmão vem à sua mente? O irmão de sangue? O irmão em Cristo? Ou então um amigo mais chegado que irmão, como diz a palavra de Deus? É certo que é bem provável que algum irmão venha à sua mente. Então, neste tempo de crise, neste contexto em que estamos hoje vivenciando, um tempo de pandemia, Deus se vira para nós e pergunta: aonde está o teu irmão? Talvez alguém esteja precisando de nós. Então, Deus não perdeu o controle de nada e nada está oculto aos olhos de Deus. Olha o que diz o texto de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Incrível, né? 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, também nos faz lembrar quem é o nosso Deus. Diz assim: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque é teu tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste sobre chefe de todos. Aleluia! Deus, a Ele pertence a majestade, a vitória, a honra, porque Ele é soberano, Ele é Deus. E pelo fato dele ser Deus, nada está oculto dos seus olhos. A sua casa não está oculto aos olhos de Deus. As suas necessidades não estão escondidas de Deus. Os teus anseios, as tuas preocupações não estão ocultas aos olhos de Deus. Mas também aqueles que estão ao nosso redor, os olhos do Senhor se voltam também para eles. Por isso a pergunta: onde está o teu irmão? Confiemos então nessa soberania magnífica do nosso Deus. Lembremos dos seus atributos, eternidade, do seu amor, da sua benignidade, da tua grandeza, do seu governo. Né? Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ainda bem que nós fomos alcançados por Ele. Podemos conhecê-lo cada dia mais. Podemos confiar, depositar a nossa confiança nele, porque mesmo sendo Ele grande, nada está oculto aos seus olhos. E em seu trono, Ele se volta para nós. Nos assiste, conhecendo as nossas necessidades. Então a primeira verdade é que nada está oculto aos olhos de Deus. A segunda verdade deste texto é que Deus nos lembra que nós temos uma missão. Quando ele pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? Aqui na verdade ele, ciente, né? Deus, claro que ele já sabia, ele não dependia da resposta de Caim para saber de alguma coisa, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe do que nós estamos vivenciando, do que nós estamos passando. Ele sabe das pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que elas estão vivenciando. Se elas têm possibilidade de retribuir, de repartir ou não. Talvez seja uma pessoa que esteja passando fome, passando crise de ansiedade.
e Deus sabe de todas estas coisas, mas Ele nos lembra que nós temos uma missão. No livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Jesus não permitiu disse ao endemoniado de Gadareno: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Meus irmãos, Deus nos lembra que temos uma missão através da sua palavra. A palavra de Deus é recheada de lições sobre a importância que temos de cuidar uns dos outros. É o próximo ponto que nós vamos falar. Mas Ele nos lembra através da sua palavra que nós temos uma missão. Ele nos lembra através da sua igreja, através dos nossos irmãos, através do seu Espírito que habita em nós. Ele nos lembra da nossa missão através das pessoas que estão precisando de ajuda. E aqui cabe também uma lembrança de que nós devemos ter empatia pelos nossos irmãos, tá? Quanto mais amarmos o Senhor, menos egoísta seremos. Olha aí para Caim, veja como estava duro o seu coração, longe de Deus, frio. Jesus lembrou a Pedro de que ele tinha uma missão. Quando ele, depois de ressuscitado, Pedro já tinha decidido voltar à pescaria, mas Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, vá cuidar dos seus irmãos. Nós aprendemos aqui que Jesus nos lembra que o amor a Deus reflete no nosso amor ao próximo. Você tem amado a Deus? Como que nós podemos expressar o nosso amor a Deus? Também amando ao próximo. Além da nossa fidelidade a Ele, ao nosso temor, à nossa submissão, mas quando amamos o próximo, refletimos o nosso amor a Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos exercer a nossa missão. Talvez hoje seja uma oportunidade para você sondar o seu coração, rever os valores e lembrar de que nós temos sim uma missão de saber como está o nosso irmão. Então, recapitulando, a primeira verdade é que nada está oculto aos olhos de Deus, e a segunda verdade é que Deus nos lembra que temos uma missão. A terceira verdade e última desta mensagem, porque esse texto tem várias lições, mas em tempo de crise, como na crise familiar de Adão e Eva, com seus filhos, Caim e Abel, neste assassinato, neste tempo de crise, nós aprendemos que Deus confiou a nós o cuidado mútuo. A pergunta: onde está o teu irmão? Reflete isso, né? Reflete isso. Nos faz lembrar também da igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 2, diz assim, do versículo 44 a 47. Todos os que criam, no Senhor, todos os que creram na mensagem do Evangelho, na ressurreição de Jesus, para a salvação dos nossos pecados, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuem a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus
e tendo simpatia com todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui talvez este texto se aplica ao nosso contexto com as devidas lições e interpretações teológicas. Talvez hoje seja o tempo de vendermos os nossos bens, as nossas propriedades e repartir conforme a necessidade de cada um. Isso não é um mandamento, Luiz Saião fala sobre isso, de que a venda de propriedades e bens não é um mandamento. Isto aqui não é uma condição para a obediência a Cristo, não é. Mas em tempo de escassez, em tempo de empatia, o dever da empatia, é hora de desfazermos daquilo que temos a mais, daquilo que podemos abrir mão e contribuir e repartir conforme a necessidade de cada um. Isto tem a ver com a ajuda mútua, o cuidado mútuo uns aos outros. Eles eram generosos e distribuíam conforme as necessidades. Eles estavam juntos. Nós, graças a Deus, nós podemos estar juntos, ainda que pelos dispositivos. Nós temos a tecnologia que nós podemos ligar, nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos continuar mantendo contato, né? O que nós não podemos. Inclusive, nós podemos ir até na porta da casa dos nossos irmãos, né? E de longe nós batemos um papo, conversarmos com todos os cuidados, os devidos cuidados, para não contaminarmos, né? Agora com muita cautela. Mas o que eu quero destacar aqui é que nós não estamos sendo privados de adorarmos o nosso Deus. Nós não estamos sendo privados de vivenciar a vida cristã na sociedade. Estamos sendo orientados a ficar em casa para evitar a contaminação. Mas nós podemos ajudar uns aos outros, ainda que à distância, ainda que de uma forma rápida. Eu posso levar algo para o meu irmão. Sim, eu posso. Eu posso ajudá-los. Eu posso repartir. Eu preciso saber como está o meu irmão. Eles louvavam a Deus e nós temos esse privilégio de estarmos aqui todos juntos, pelo menos aos domingos, sabendo que toda a igreja está, ou a grande parte da igreja está assistindo juntos. Nós temos uma média, meus irmãos, de quase 500 pessoas assistindo os cultos toda semana. Aquele númerozinho que fica ali, aproximadamente 180, 190, supostamente pessoas, na verdade ali são dispositivos conectados. Só na minha casa, quando nós assistimos o culto, são 6 pessoas, né? Então nós temos muitas, os nossos irmãos estão juntos ali, ainda que cada um utilizando a sua tecnologia. Mas eu destaco a importância de estarmos juntos, do cuidado mútuo, porque isso testemunha o nosso amor que converte em salvação. Enquanto os irmãos estavam um cuidando do outro, estavam juntos, estavam unidos, né? A Bíblia diz, e o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Então, quando nós ajudamos os nossos irmãos, quando cuidamos uns aos outros, isto traz salvação, porque é testemunho daquilo que a sociedade não faz. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a nossa lente da empatia deve fazer efeito. Nós devemos então cuidar uns dos outros. Amém? Para concluir, eu quero lembrar aqui que o Senhor conhece as crises internas, as crises externas que enfrentamos. Tudo está sobre a sua ciência e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, longânimo e misericordioso. A
segunda lição da nossa conclusão é que nós somos filhos ensinados pelo nosso Pai a cuidar dos nossos irmãos. Deus nos deu esta missão. Deus deu essa missão para você cuidar dos seus irmãos. Eu pergunto para você, onde está o teu irmão? Como está o teu irmão? O nosso papel é procurar saber. Esta semana, senti falta de uma irmã e liguei para ela. Liguei para saber como ela estava. E, meus irmãos, ela chorou. Ela chorou. Mas não de tristeza, de porque eu estou aqui sozinha. Não. Chorou de alegria, porque recebeu um telefonema de alguém procurando saber. E aí, olha, eu senti sua falta. Como que você está? Pastor, eu estou bem. Nós estamos bem, graças a Deus. Deus não tem deixado faltar de uma forma milagrosa. E eu percebia na voz dela que ali havia choro. Havia um choro, mas um choro de contentamento, de alegria. Então, nós somos ensinados por Deus que devemos sim cuidar dos nossos irmãos. Seja através de uma oração, de um telefonema, ou talvez através de um alimento. Tivemos a oportunidade de fazer a doação de uma cama essa semana para uma família em que a pessoa, a senhora da casa, estava dormindo no chão. E quando recebemos a doação de uma cama, nós então levamos até essa família. Porque Deus nos ensinou a cuidar uns dos outros, né? Uma palavra de serenidade, uma palavra de paciência, uma palavra de fé. Porque é fato, meus irmãos, que conforme o tempo vai passando, né, estando em casa, e a verdade é que nós não estávamos acostumados a ficar tanto tempo em casa. Pelo trabalho, não estou dizendo aqui que eu não quero condenar também aquelas pessoas que acham que o fato de nós não estarmos em casa, nós não amamos nossos familiares. Não, não é isso. É porque nós temos hoje uma rotina de estar no trabalho, e nós temos hoje alternativas de lazer, de passeio, um shopping, uma tapioca ali na esquina, um passeio, uma conversa ali com o vizinho. Então é fato que a gente estar em casa não é tão comum nos nossos dias, porém, dentro da nossa própria casa nós temos, eu gosto da palavra que o pastor Paulo dá, nós temos toda a estrutura hoje para também termos a alegria de estar em casa. É tempo de voltar para a nossa família, mas nós sim tínhamos esse costume de estarmos também fora de casa, né? E por causa disso, tanto tempo dentro de casa, as pessoas, é fato que elas começam a ficar ansiosas, depressivas, mas esta palavra é uma palavra de esperança, de fé, tenha serenidade. É um tempo que nós precisamos ter serenidade. Façamos tudo aquilo que nós podemos fazer, né? Mas também aproveitemos para compartilhar o nosso amor uns com os outros, sondando as necessidades dos nossos irmãos, repartindo dentro das nossas necessidades. E saiba de uma coisa, Deus conhece a sua necessidade. E quem sabe algum irmão agora, alguma irmã, está lembrando de você. E Deus vai usar para prover as suas necessidades. Porque nada está oculto aos olhos do Senhor. A terceira lição desta conclusão: quem visita a sua mente nesta hora, que pode estar precisando de você, da sua palavra, talvez de uma palavra de oração, talvez de algum material, alimento, pagar alguma conta. Quem vem na sua mente nesta hora? Para encerrar, sejamos nós então missionários da paz em tempo de guerra. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu quero orar mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti, porque independente da crise, se uma crise grande, se uma crise pequena, se uma crise interna ou uma crise externa, o Senhor está ciente de tudo. Eu quero, Senhor, nesta hora,
lembrar da tua igreja. Ó Deus, supra, Senhor, as nossas necessidades. Paga, Senhor, as nossas contas. Ó Deus, dá-nos o alimento de cada dia. Em nome de Jesus, não permita que os nossos irmãos venham passar qualquer tipo de necessidade. E, ó Deus, traga, Senhor, à nossa mente nesta hora aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Dá-nos, Senhor, um coração humilde para abrirmos mão daquilo que temos a mais, para contribuir, para distribuir conforme a necessidade de cada um. Porque entendemos que a fé sem obras é morta. Aprendemos na tua palavra que quando damos água para o sedento, comida para aquele que tem fome, vestimenta para aquele que está nu, nós servimos ao Senhor. Nós damos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa gerenciar tudo isso e que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos e que os nossos irmãos possam ser bênçãos na nossa vida e desta forma continuarmos sendo igreja. Estes irmãos podem ser, ó Deus, os nossos irmãos de sangue, os nossos irmãos em Cristo ou os nossos amigos mais chegados que irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos de uma forma geral e que o Senhor possa cuidar de nós através do cuidado mútuo uns para com os outros. Esta é a nossa oração que fazemos, esperançosos de que este tempo há de se abreviar e voltaremos a nos encontrar e cuidar uns dos outros de forma prática, na vivência da comunhão, no abraço, no aperto de mão, para a glória do teu nome. Nós confiamos em ti e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Recebi o
Obrigado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Querido irmão. Estamos encerrando a nossa programação. Que Deus possa ter falado profundamente ao coração de todos que estão aqui assistindo. Você pode utilizar o chat aqui do lado para conversar com os nossos irmãos, e nós vamos então encerrar com a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.